Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é uma promessa que Deus, o Criador dos céus e da terra, fez ao patriarca Avraham, do qual descende as tribos de Israel, do qual descende Israel como nós conhecemos hoje. Algumas pessoas insistem em afirmar que Israel é um povo amaldiçoado, de que Israel não existe mais, de que Israel não é mais o primogênito de Deus. E esses pensadores nunca tiveram tão errados como estão agora, porque Israel continua vivo, mais vivo do que nunca. Israel é filho de uma promessa eterna de bênçãos e maldições, mas você vai entendendo, conforme você se aproxima da história do povo judeu, você passa a compreender o porquê que Israel não é um povo amaldiçoado, porquê que Israel, mesmo estando cercado por inimigos, continua mais vivo do que nunca. Alguns temas dizem Israel é invencível, e de fato, quando Israel está apegado aos valores, aos códigos milenares entregues a ele no deserto pelo Senhor dos Exércitos, Israel se torna invencível. E a pergunta é: o que torna Israel invencível frente aos seus inimigos? Existem códigos milenares, como nós falamos, que proporcionam a invencibilidade de Israel a cada dia. A cada dia que se passa, Israel se torna mais poderoso. Israel recebe mais bênçãos. Veja, já fazem 11 meses que Israel está em guerra com o Irã, com o Hezbollah, com o Hamas, com os Houthis, com a Jihad Islâmica, com a resistência islâmica que está no Iraque, ou seja, Israel está cercado por inimigos. De um lado, o mar. Do outro, os inimigos querendo destruir o povo de Israel. Não se trata de riquezas, não se trata de terras, mas sim da destruição do povo de Israel, da destruição do povo sagrado. Agora, o que protege? Porque mesmo Israel estando cercado, ele nunca esteve mais forte, né? Só no último ano, 30 mil imigrantes judeus, né, estão voltando a Israel. Voltaram a Israel. Mais de 30 mil. No ano de guerra. No ano em que era para os judeus se apavorarem e saírem correndo do Estado de Israel, né? Voltarem correndo para os Estados Unidos, voltarem correndo para o Brasil, voltarem correndo para os seus países da diáspora. Mas não, ao contrário, nesse ano de guerra, mais de 30 mil judeus voltaram para a terra, mais de 30 mil judeus regressaram a Israel. Mas por quê? Por que mesmo cercado por inimigos, Israel prospera? Por que mesmo cercado por inimigos, Israel cresce? Israel se desenvolve em meio ao caos. Você vai entender isso agora no nosso bate-papo sobre a Parashá Ki-Tetzei. E para isso eu recebo aqui o nosso amigo e irmão Aharon. Seja bem-vindo, meu irmão. Shabbat Shalom a todos. É um prazer estar aqui novamente discutindo, explanando essa paraxá da semana que revela aí muitas mitzvahs, né? O segredo do povo judaico por ter o seu, que como você explanou bem no início, Shimon, o segredo da prosperidade, o segredo o porquê que o povo de Israel permanece sempre forte. E são segredos. Sim. São segredos que nós, no dia a dia, né? Você brasileiro que nos acompanha, você amigo cristão que está aqui assistindo esse canal, meu irmão judeu que também está aqui comigo, né? No cotidiano, nós não vemos estes segredos, né? Esses códigos sendo ensinados nas escolas, né? É preciso entender a palavra de Deus, né? Que nós chamamos de Torá, de uma forma mais profunda, para compreender de onde vem essa capacidade de Israel de resistir aos ataques, de resistir às investidas do inimigo. E são códigos que o judeu aplica no dia a dia, né, na sua vida cotidiana, o judeu como um indivíduo, mas também o judeu como um povo, como o povo de Israel, né? E essa paraxá, a paraxá Ki-Tetzei, ela traz uma ampla gama de mandamentos que abrangem vários aspectos da vida judaica, com foco
em comportamento ético, relacionamentos e justiça social. Ora, a Paraxá falando de justiça social, Arão, não é coisa de partido político falar em justiça social? Sim, sempre aplicam isso nos seus comentários ali, tentando trazer a sociedade para o seu lado. Eles aplicam essas leis que há 3.300 anos foram entregues para nós. Foram escritas. Sim. Né? Então a gente já tem isso daí como base na nossa vida, né? A ética social, a ética com seu próximo, a ética com seu vizinho, a maneira de você se portar nos ambientes em que a gente convive. Então tudo isso a gente já, desde da época de Moshe, quando ele recebeu essa demanda do Eterno, essa lei para colocar o povo numa direção correta para que se tornasse uma sociedade próspera, então ele já deu essa base para todo o povo se orientar e aplicar na sua vida social, né? E desta forma eles seriam prósperos, como é até hoje. E que não é algo que, assim, não é alguma coisa que acontece do dia para a noite, né? Não. São aspectos da vivência diária do judeu, né? Ou do povo de Israel. Naquele caso, né, nós estamos aqui relembrando uma história de 3.300 anos, né? Que é a escritura da Torá, né? É a concepção que nós não chamamos simplesmente de lei, mas é da vida e engloba todos os aspectos da vida cotidiana, desde questões religiosas, espirituais, bélicas, familiares, né? Por exemplo, essa Paraxá Ki-Tetzei, ela trata do tratamento de cativos, né? Nas guerras. Inclusive estamos vivendo momentos de guerra. Traz leis familiares, proteção dos indivíduos vulneráveis, justiça comunitária, ética na guerra e mandamento de lembrar de Amaleque. Nós vamos entendendo ponto a ponto sobre esses temas que são abordados na Paraxá. O que é Paraxá? Para quem está aqui pela primeira vez, é a porção semanal do estudo da Torá, da lei oral, da lei escrita, né, Talmud, e dos escritos judaicos, né, dos profetas e por aí vai. Nós costumamos dizer, né, para você que está conhecendo agora o judaísmo, por quê? Por que nós sempre estamos tendo que abordar não só para o público judeu que nos acompanha, né, mas também para o público cristão? Porque existe um fenômeno no Brasil, Aharon, coloca aqui, mostra nós dois agora na tela. Existe um fenômeno no Brasil que são os Bnei Anossim. Quem são esses Bnei Anossim? São judeus, né, da Península Ibérica, que foram convertidos à força pela Inquisição, né? Cerca de 500 anos atrás. Foram 300 anos de Inquisição, de horrores, em que os judeus foram submetidos a conversões forçadas. É aquele ditado, né, popular, entre a cruz e a espada. Você já deve ter ouvido falar isso. Fiquei entre a cruz e a espada. Isso aconteceu literalmente há 500 anos atrás, na Espanha e em Portugal, onde se instaurou a Inquisição espanhola, depois Inquisição portuguesa, e os judeus passaram a ser considerados criminosos pela prática de judaísmo. Ou seja, se tornou um crime praticar o judaísmo. Acontece que há um fenômeno no Brasil em que estes judeus, adormecidos com o passar dos séculos, estão despertando e estão voltando ao judaísmo, né? E essa comunidade aqui, a Sinagoga Anossim Brasil, ela justamente acolhe estes indivíduos que querem retornar para casa, retornar para o judaísmo. Então são filhos de cristãos novos, e hoje 100 milhões de brasileiros possuem uma origem nos cristãos novos, né? Possuem uma origem, possuem uma raiz do povo judeu, né? Convertido a novos cristãos, e estão regressando ao judaísmo. Então, por isso que a nossa linguagem aqui, ela sempre vai trazer uma mensagem mais clara, simples de compreender, sobre essa história do povo judeu, que tem muito a ver com os judeus que construíram o Brasil, ou com os brasileiros e novos judeus, né? Então, por isso que sempre vamos trazer aqui uma tradução para você que nos acompanha, que está conhecendo essa história. Afinal de contas, o Brasil tem origens judaicas? Sim, o Brasil tem origens judaicas. E é importante, né?
você estudar com a gente essas porções dessa ampla estrutura do povo de Israel que mantém Israel vivo até os dias de hoje. Como nós costumamos dizer, né? O Império Romano caiu, o Império Egípcio também caiu, né? O Império Persa também não existe mais, o Império Grego também não existe mais, e todas essas nações dominaram Israel. Todas essas nações tentaram, de alguma forma, escravizar o povo judeu, né? A Alemanha nazista de Hitler também não existe mais, né? O partido nazista, Hitler e seus ideais também deixaram de existir, mas também tentaram destruir o povo judeu. E todos que tentaram caíram. Agora, esses códigos milenares que estão contidos nestas porções que nós chamamos de Paraxá, estes mantêm Israel em pé até os dias de hoje. E são valores que você fala, poxa, mas isso é uma coisa muito óbvia, né? Proteger os indivíduos vulneráveis. Nós temos as eleições agora para prefeito, onde muitas das pautas estão em resolver as questões sociais ali do município. Se a gente verificar, cada 2 anos existem eleições justamente para resolver essas questões sociais. E toda vez que tem eleição, ainda continua em pauta. Ou seja, a gente nunca consegue resolver as questões sociais. É uma coisa que todos os dias a gente tem debates, brigas ou questionamentos relacionados a isso. Então, a lei, a Paraxá, que está sendo estudada essa semana, fala sobre isso, né? Sobre essa resolução, sobre cuidar das viúvas, do órfão, do peregrino que está na sua cidade, né? Do animal, de tudo, né? Relacionado a tudo, da natureza, de tudo que pertence, em que nós, judeus, temos essa responsabilidade, né? Em cuidar, né? Dos nossos próximos ali, né? Paraxá, ela fala no início ali sobre a questão de desposar as mulheres cativas, né? Começa na com época, isso, né? Da guerra, né? Em que o povo judeu era obrigado a entrar em guerra para tomar o seu território, né? Para pegar de volta aquilo que já era dele, né? E daí acabava tendo as mulheres cativas ou os próprios homens ali, né? Que eles eram os únicos que podiam ser cativos seriam as mulheres, né? Que era a situação permitida, né? Que a lei de Moshe dizia, né? Que poderia trazer as mulheres. E daí colocavam elas como escravas naquela época, né? Hoje em dia não existe mais, então, mas naquela época existia essa base, né? De colocar as mulheres e os filhos delas como escravos. Tem a base aqui no texto hebraico. Quando você é um guerreiro israelita, quando você for um guerreiro israelita, entrar em campo contra os seus inimigos e o seu Deus os entregar em seu poder e você levar alguns deles cativos, né? E você vir entre os cativos uma mulher bonita e você a desejar e quiser tomá-la para sua casa como sua esposa. Veja, olha o detalhe aí, tomá-la como sua esposa, não é como sua escrava, né? Tomá-la como sua esposa. Tu a levarás para tua casa e ela aparará os cabelos e apararás as unhas, né? E depois e despojarás as vestes da sua cativa. Ela passará 1 mês em tua casa, lamentando seu pai e sua mãe. Depois disso, tu poderás vir a ela e assim te tornarás seu marido, e ela será tua mulher. Ou seja, não havia uma outra opção. Era para ser sua esposa, tá? Então, se você não quiser mais, você deve libertá-la imediatamente. Você não deve vendê-la por dinheiro, já que você teve sua vontade dela. Você não deve escravizá-la. Se um chefe de família tiver 2 mulheres, uma amada e a outra não amada, e ambas, a amada e a não amada, lhe derem filhos, mas o primogênito for o filho da não amada, olha só, quando ele deixar seus bens para os seus filhos, ele não poderá tratar como primogênito o filho da pessoa amada, em detrimento do filho mais velho da pessoa não amada, da mulher não amada. Em vez disso, ele deve aceitar o primogênito, o filho da pessoa não amada, e atribuir a ele uma porção dobrada de tudo que ele possui. Uma vez que ele é o primogênito, fruto do seu vigor, o direito de primogenitura é seu devido, né? Se um chefe de família tem um filho rebelde, que não dá ouvidos ao pai ou à mãe, ou não obedece, mesmo depois de o disciplinarem, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da sua cidade, no lugar público da sua comunidade.
e eles dirão aos anciãos da sua cidade: este nosso filho é desleal e rebelde, ele não nos ouve, ele é um glutão e um beberrão. E então o conselho da sua cidade o apedrejará até a morte. Assim, você varrerá o mal do seu meio e todo Israel ouvirá e ficará com medo. Esse detalhe do filho, né, nós não temos na Torá nenhum relato de um pai que fez isso com um filho. Era uma prerrogativa, mas também havia ali um dispositivo, Aharon e telespectador amigo, muito importante, que o pai e a mãe deveriam levar o filho, né? Qual pai e qual mãe teriam coragem de denunciar o seu filho para que ele fosse apedrejado, né? Então, não eram as autoridades israelenses que iam lá na sua casa, como acontece hoje o conselho tutelar, né? A criança denuncia, alguém denuncia, o conselho tutelar vai lá na casa. Não. Os pais deveriam identificar o comportamento do filho. Não conseguimos mais lidar com o filho. Qual vai ser o castigo? Era a morte, né? Ou seja, se os pais não quisessem que o filho morresse, eles deveriam educar o filho Da maneira correta. da maneira correta para que não chegasse a esse ponto, porque não era o Estado que ia resolver. Eram os pais que teriam que pegar o filho, entregar para os juízes, né, para os policiais, e dizer: olha, esse filho é rebelde, ele é desobediente, ele é beberrão, ele é glutão, e nós não conseguimos mais lidar com ele. Tomem providências. Qual era a pena? Já estava escrito que era a morte. Então, isso faria já com que os pais pensassem 1000 vezes de terceirizar a responsabilidade pela educação do filho. E nós vimos aqui antes a questão da mulher cativa, leis de guerra, né? Se o homem resolvesse, achasse, puxa, essa estrangeira é linda, eu quero possuí-la, deveria ser para o casamento, né? E caso ele desistisse, mudasse de ideia, aí tem o costume, né, a lei ali que determinava que a mulher raspasse o cabelo, deixasse as unhas crescer, né, e passasse 30 dias ali dentro da casa do homem chorando pelo pai e pela mãe. Aí sim ele poderia tomá-la por esposa, né? E poderia acontecer do homem se arrepender nesse tempo, né? Sim. Porque, veja, a mulher, ela muda suas características físicas e ela acabaria se tornando menos atraente, porque afinal de contas ela ficaria careca, ela não teria cabelos, né? As unhas iam crescer, ela não ia vestir as roupas que ela estava vestindo, ela ia ter que vestir ali uma roupa comum, né? E ela ia ficar chorando. Será que o homem ia manter aquela paixão pela mulher? Ou seja, são dispositivos colocados ali. Tudo bem, você quer levá-la cativa, é uma tradição, é um direito, né? Mas você terá que passar por esse período de quarentena para ver se é mesmo que você quer ou se foi apenas uma paixão ali. Você estava fora de casa, estava em guerra, o homem estava com as suas necessidades masculinas, né, colocadas em xeque, então ele estaria sujeito àquilo. Então, existiam os dispositivos justamente para testar a vontade do homem ou se era apenas uma vontade momentânea. E ele não podia estuprar aquela mulher, né? Não era permitido, e não é permitido aos soldados de Israel estuprarem. E nesta guerra, por exemplo, que está acontecendo ali, nós já comentamos, não está permitido, hoje, por exemplo, quem está guerreando contra o Hamas, Hezbollah, levar espólios de guerra, né? E em muitas guerras, antes da guerra, o Eterno Senhor dos Exércitos, ele revelava ao povo, através dos profetas, através de Moshe, aos homens, os soldados, né, o que eles poderiam fazer. E já estava pré-determinado, vocês vão matar os animais, vão matar os homens, poderão levar as mulheres que ainda não foram casadas, as virgens, né, para dentro de Israel e as crianças em determinadas ocasiões. Em outras, não. Vocês terão que eliminar exatamente tudo. Em outras, não. Vocês só vão dominar os soldados adversários, não tocarão nas mulheres, não tocarão nos animais e deixarão que eles vivam. Em outras, não. Com esse povo vocês não vão guerrear. Fato é que tudo isso estava previsto. Toda essa organização moral e ética, inclusive nas forças de defesa de Israel. Inclusive o Eterno sempre determinou isso para o povo com um objetivo futuro, sempre pensando lá na frente. Porque todas as ordens que o Eterno dava para o exército ou para os líderes ali, né, para os anciãos,
era justamente para seguir à risca tudo que era determinado, porque isso tinha uma consequência no futuro, né? Então, se a gente olhar ali tanto a base de trazer os cativos, a permissão de fazer o processo de casamento com uma estrangeira, né? Que naquela época era proibido, mas desde o fato que ele invadisse a terra e trouxesse ela como cativa, ele tinha essa opção de se casar com ela. Mas como foi colocado, né? Tinha esses contrapesos ali realmente para ver se o homem realmente queria se casar ou se simplesmente estava olhando só para a beleza ou para a situação da mulher ser bela, né? E daí isso, com esse prazo de quarentena, ele tinha essa base para ter realmente, estou certo de que vou me casar com essa mulher, né? Então, basicamente, era isso justamente para ter esse freio, né? Esse contrapeso ali com relação a essa situação, né? E com relação à primogenitura, né? Que fala ali sobre o filho primogênito, né? Ter a herança dupla, né? É justamente porque o primogênito ele era mais cobrado, né? Se a gente pegar eu mesmo, Você é o filho mais velho, Arão? não, eu tenho duas irmãs mais velhas, né? Ok. Mas o meu filho mesmo, o Uhum. primogênito é mais velho. Então, ele foi mais cobrado do que os outros. Uhum. Então, realmente tem essa A forma de diferença. educação é Sim, diferente, né? sim. Existe porque nós, como pais, aprendemos a lidar com os filhos a partir do primeiro. Então, você vai É. cometer os erros maiores, você vai ter uma cobrança maior em cima do seu primogênito, diferente dos próximos, que você já vai ter essa base, já vai ter essa lida diferente, então automaticamente o primogênito ele seria mais injustiçado do que os outros, porque ele era mais cobrado do que isso. E a responsabilidade de cuidar, né, Sim. dos irmãos, de cuidar da casa, de cuidar dos afazeres, das responsabilidades, né, que os pais vão entregando ao primogênito. Que é a base ali, né, que vai estar orientando os próximos que vêm, né, em cima do primogênito. Então, sempre o exemplo vai ser do primogênito, né? A cobrança maior no primogênito, opa, então se você está cobrando mais o meu irmão, então eu não posso fazer isso. Então, automaticamente, ele era mais cobrado, né? É mais cobrado se a gente for ver nos dias de hoje. E tinha a questão de ser filho da mulher amada, justamente Sim. porque naquele tempo era permitido o casamento, né, poligâmico, né, com Sim. mais de uma mulher. Jacó, por exemplo, teve duas esposas principais, né, vamos colocar assim, Uhum. e as esposas ainda cederam a Jacó as escravas, né, as servas, Pra ter para mais terem filhos. mais filhos, né? E isso nós sabemos. Se você ler a vida de Jacó, você entende ali todo o drama que foi justamente por esse relacionamento poligâmico, mas que era permitido, né? Depois, com o passar do tempo, as tradições vão mudando. Inclusive no judaísmo, existem as tradições que estão sujeitas a modificações, a adaptação com os tempos que vão chegando, né? Sim. É perfeitamente plausível isso dentro do judaísmo. Por exemplo, o Talmud, ele reconhece que a Torá permite o casamento com uma prisioneira de guerra, mas essa permissão é concedida apenas sob circunstâncias muito específicas e com várias restrições, né? Sim. A intenção, segundo os sábios, é mitigar o comportamento humano em tempos de guerra, né? O Talmud ensina que a Torá está reconhecendo os impulsos humanos e em uma situação tão difícil quanto ao combate, à guerra, mas ao mesmo tempo regula e limita esse comportamento de forma a protegê-la da exploração, né? E no caso do casamento com mais de uma mulher, o marido ele não poderia beneficiar o filho da mulher que ele não ama, né? Se ele tivesse uma preferida, os direitos permanecem exatamente iguais para os filhos da não preferida ou da não amada, quanto aos da amada, né? Então ele não poderia beneficiar, dar porção dobrada ou trocar a primogenitura, porque aquele lá era o filho da mulher que ele realmente amou. Como foi o caso de Jacob, né? É. Um dos maiores exemplos. Jacó casou com Lia. Lia não era a mulher amada. Jacó ali foi enganado por seu sogro. Ele queria casar com Rachel, com Raquel, e o seu sogro entrega a Lia, a mais velha, porque era uma tradição familiar, né, casar a mais velha, mas Lavan, ele não orientou Yaakov sobre isso, simplesmente fez com que Yaakov se casasse com a mais velha. Dizem também os sábios, né, do Talmud, da Kabbalah, que
Iacov teve que casar com a Lia, porque Lia era a prometida do seu irmão Esaú, no qual ele tinha enganado e tomado a primogenitura. Ora, se você tomou a primogenitura do seu irmão, então agora você vai casar com a prometida do seu irmão. Né? Então, o golpe de Labão, né, de Lavã, nada mais foi do que a justiça sendo feita, né, com Jacó. Porque tudo que você faz hoje terá uma consequência amanhã. Né? O desenrolar deste universo terreno, ele volta para nós ainda nesta vida. Né? Nós podemos imaginar, não, vou fazer isso agora, vou fazer isso e não vai refletir agora nessa vida, de repente numa outra. Não, é nessa vida terrena que você paga, que você responde pelos seus atos. Bom, como um exemplo disso, Labão faz com que Jacó se case com Lia, e Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para se casar com a Raquel. E como a lei, né, foi instituída depois, inclusive, dessa relação, desse relacionamento, justamente para equilibrar, para que os filhos não pagassem pela preferência dos pais, para que a justiça fosse feita, porque foi estabelecido que o primogênito teria o direito. Mas quem cuidaria disso? Justamente a lei vem trazendo esse equilíbrio para que, por conta de um gosto do pai, né, não seja feita injustiça com o filho. Sim. Se a gente observar também ali, né, que tem a questão dos primogênitos. Em toda a história do povo de Israel, os primogênitos sempre foram visados de forma que eles fossem criados e seguissem com a tradição da nossa base judaica, né? Na própria Parashá também fala sobre a questão da mitzvah de Hasavat Avedá. Fala sobre a devolução de objetos, né? Que a gente acaba encontrando ou determina ali as questões da lei referente a isso, né? De você não pegar alguma coisa que não é sua, de você achar algum objeto na rua ou qualquer coisa, tentar achar seu dono. Então ele dá essa base também nessa paraxá, né? Ensinando o povo que ali se encontrava a não tomar aquilo que não era seu, certo? Então ele tinha que fazer esse processo de devolução ou achar o dono e automaticamente devolvê-lo para a pessoa de pertence. Eu não sei se você pegou, provavelmente sim, Aaron, a aula de educação moral e cívica na escola. Eu tive essa aula, que eram justamente isso. Era você não pegar o que não é teu, devolver o que você havia pego emprestado, pedir licença, pedir desculpas, atravessar na faixa, né, no trânsito, respeitar os mais velhos, respeitar as autoridades do país, você respeitar, né, os símbolos nacionais. Tudo isso era ensinado a nós na aula de educação moral e cívica. Os professores iam lá e passavam, e eu lembro, nós éramos crianças, nós temíamos, imagina, né, fazer isso, né, descumprir com os deveres do cidadão, né? Sim. Eu tive até um treinamento no Detran, até hoje as crianças têm esse treinamento no Detran para aprender a ser um pedestre. Sim. Né? Eu lembro que o Detran deu para nós ali na época uma carteirinha e eu andava com aquela carteirinha de pedestre. Né? Eu sou um pedestre. Criança, né? Eu sou um pedestre. Ou seja, aquilo ali ficou na mente. Né? E a Torá, 3.300 anos, já ensinava isso. Tem algo muito interessante. Em Deuteronômio 22, né, ele fala sobre justamente o tratamento dos animais. Né? Você trouxe aí essas questões de devolver aquilo que não te pertence, né? A importância dessa devolução. E no 22:1, vamos ver se eu pego aqui o texto, ele fala sobre os animais. Né? Por exemplo, se você vira um boi, coloca para nós aí, produção, na tela. Sempre gosto de mostrar para você o texto, porque depois você pode procurar aí na sua Bíblia, no seu Pentateuco, né? Nós estamos aqui em Deuteronômio, Devarim, né, em hebraico, e diz assim, ó, se você vir que o boi ou ovelha do seu companheiro israelita se perdeu, não ignore, você deve devolvê-lo ao seu semelhante. Né? Então você vê lá o boi, o jumento, a ovelha perdida, isso não é problema meu. Não, você tinha a obrigação de, encontrei o seu jumento, encontrei o seu boi, encontrei a sua ovelha, tá aqui, é teu. Ou no mínimo informar, olha meu irmão, olha vizinho,
Teu boi tá lá no pasto lá do fulano, né? Corra lá buscar o teu boi. Isso acontece muito no interior, né, Harão? Sim, sim. Aonde as pessoas ainda são unidas, aonde as pessoas ainda consideram o vizinho, né? Porque hoje, na cidade grande, há uma desconsideração com o próximo que se dane, né? Às vezes as pessoas veem a pessoa sendo assaltada, roubada e Não estão nem aí. fazem de conta que não é com elas. É a indiferença. E lembrando que Sodoma e Gomorra foi destruída justamente Devido a essa indiferença. pela indiferença com o próximo, com os mais vulneráveis, são os animais, o pobre, a viúva, né? O seu vizinho que está perdendo alguma coisa. Essa indiferença social causou um dos motivos que levaram à destruição de Sodoma e Gomorra, porque a palavra sodomia, ela não está ligada apenas a questões de relações ilícitas, não. Ela está ligada a esse comportamento de indiferença com o próximo. Se a gente pegar ali o Eterno, quando proporcionou para nós, seres humanos, a natureza, as coisas, tudo que há para a gente usufruir, ele determinou. Uma das obrigações de nós, seres humanos, é cuidar. Cuidar da natureza, cuidar dos animais, fazer o processo correto de devolução desse animal a um vizinho, ao seu dono. Então, isso é uma obrigação, né, de todo ser humano, independente de que seja judeu ou não. Certo? Todo mundo tem que ter isso em mente. Porque isso que é a base de uma sociedade limpa e honesta. Se você não aplicar isso na sua vida, automaticamente você vai à ruína, né? Aharon, e isso não parece uma coisa óbvia? É óbvio, mas tem que ser lembrado todos os dias. Né? Porque a gente acaba passando por situações, acaba esquecendo e vai deixando. E se a gente deixar que as coisas fluam sem a gente aplicar isso na nossa vida, a gente só vai perdendo com isso. Né? Então parece muito... mas é isso que vocês estão falando. É óbvio, eu aprendi desde criança, mas está aqui, ó. A questão isso está aqui, esse valor está aqui há mais de 3.300 anos para o povo de Israel. E está aí dentro da sua casa. Seu pai, sua mãe, você é judeu, né, aprendeu desde criança, né, com o Talmud, com a Torá. Você cristão aprendeu com os valores judaicos cristãos de respeitar o próximo, de devolver o que não é seu, de respeitar o bem do outro, o bem público. Mas se nós não inculcarmos isso no dia a dia, né, essa é a diferença. Há 20 anos atrás, isso era ensinado nas escolas. Torá é ensinada nas escolas, sem necessariamente abrir a Bíblia lá e ensinar as crianças, embora eu tive aulas de religião na escola, né? Estudando em escola pública, né, nós tínhamos aula de religião, mas não era aquela religião, eu lembro, era da professora Sofia, né? Ela não era uma religião com dogmas, né? Era uma religião que ensinava os valores do pai Abraão, de Jacó, né? Que ensinava justamente isso, né? A respeitar o próximo. Continuando o texto aqui, só para você se apegar um pouquinho mais aos detalhes da Torá, está escrito, gente, esse código aqui é sagrado, foi escrito há 3.300 anos, né? Se o companheiro israelita não mora perto de você, ou você não sabe quem é o dono do animal, você deverá levá-lo para casa e ele permanecerá com você até que seu colega o reivindique. Então você o devolverá. E isso serve, inclusive, Aharon, para objetos, como você falou, né? Para algo que foi encontrado. Tanto um animal quanto uma moeda, um saco de ouro, né? Hoje em dia, um telefone, né? Um aparelho de telefone, seja lá o que for. Encontrou, você terá esse procedimento. A ética judaica, você pergunta, por que Israel é próspero? Se você seguir a ética que está dada, que foi entregue pelo Criador dos céus e da terra, pelo Senhor dos Exércitos, a recompensa está ligada ao seu comportamento, né, e ao seu cumprimento nesses valores éticos. Tá? Então, Israel cumprindo isso, ele teria as maiores bênçãos. Israel esquecendo isso, desses valores, inclusive a destruição do primeiro e do segundo templo, justamente aconteceram por Israel acabar ignorando estas leis. Leis de descanso da terra, leis dos cuidados sociais com a viúva e com o pobre, né? As leis dos cuidados espirituais, tudo isso levou a Israel. A indiferença com o próximo, tudo isso levava Israel para o cativeiro.
né? E não que Israel foi amaldiçoado por Deus, não. Israel sempre teve uma escolha de bênçãos ou maldições. Nas próximas parashot, ou seja, nas próximas porções da Torá, nós vamos ver Israel fazendo um juramento a Deus em 2 montes, dentro já da Terra Prometida. Num deles, Israel conhece todas as bênçãos e são bênçãos maravilhosas, são bênçãos assim sem precedentes, grandiosas. E no outro monte, Israel conhece as maldições. E ele poderia fazer uma escolha, a qualquer momento ele poderia escolher qual caminho trilhar. Bom, vamos seguir aqui. No hebraico, coloca lá. Você fará o mesmo com o jumento daquela pessoa, fará o mesmo com a roupa daquela pessoa. E da mesma forma fará com qualquer coisa que o seu irmão israelita perder e você encontrar. Você não deve ficar indiferente. Olha só. Você não deve ser indiferente com as coisas, animais do seu vizinho, do seu próximo, né? Se você vir um jumento ou boi de seu compatriota caído na estrada, não ignore. Vocês devem levá-los juntos. A mulher não deve vestir roupas de homem, nem homem deve usar roupas de mulher, porque qualquer que faz estas coisas é abominável ao vosso Deus. E aqui nós entramos nas questões éticas e morais também, né? A moral e a ética sempre trazem um equilíbrio para o mundo. Quando você abandona os cuidados morais e éticos, a vida ela perde o sentido, né? Hoje nós vivemos crise de identidade. Infelizmente, uma sociedade que não sabe quem ela é, né? O homem, ele não sabe se ele é homem, se ele é mulher, ele já identifica aí outras características, né? Existe hoje tantos movimentos aí dessas questões de identidade de gênero e tudo mais, que a sociedade já está totalmente perdida. Poxa, quem é aquele sujeito? Ele é uma mulher? Ele é um homem? Quem ele é? Bom, é um problema dele nos dias de hoje, mas esse equilíbrio tá aqui na lei. Esse equilíbrio deveria existir, né? E coisas óbvias como estas, né? Aí alguém fala, não, isso aí é uma pauta retrógrada, isso aí não faz mais sentido. Só que analise como anda a sociedade dos dias de hoje, pessoas fracas, pessoas sem identidade, né? Pessoas que não sabem qual é o papel delas no mundo, e pessoas fracas sem identidade são fáceis de serem manipuladas, Aharon, né? Porque essa questão de identidade, ela está aqui. Ela é perpétua, essa lei, né? Ela não foi mudada. Quem mudou essa lei? São os mesmos que tacam fogo em florestas, são os mesmos que não cuidam da natureza, são os mesmos que são indiferentes com o próximo. Ou seja, eles não conseguem seguir nada daquilo que foi determinado. Não. E automaticamente eles vão vão deturpar a situação, né? Colocar quem é homem é mulher e quem é mulher é homem. Ou seja, deturpar a visão da sociedade. Você tem a opção que você escolher, você é dono do seu corpo, não tem isso? Um dos argumentos, né? Mas não, existem os códigos, porque nós, seres humanos, precisamos de limites. Ô Aharon, eu já vi pessoas que já nem se identificam mais, a questão não é mais nem se ele é homem ou mulher. A questão agora, ele já se identifica como uma planta. Não, eu não sou ser humano. Eu sou uma árvore, uma planta, entendeu? Não, eu sou um animal, eu sou um gato. Tem um vídeo muito famoso, virou meme inclusive, de um homem dizendo, não, eu sou um gato. Eu vivo como um gato, eu me sinto como um gato, eu me comporto como um gato. E ali naquela ocasião da entrevista ele estava vestido como um gato, né? É de um país aqui da América Latina, né? Não era necessariamente um brasileiro, mas ele estava se identificando como um animal. Ele já não tinha mais a identidade humana. Olha o nível que nós chegamos, né? Que nós nos rebaixamos. Isso é pisar na criação divina, isso é debochar de Deus, isso é renegar o que Deus deu para nós, né? Porque Deus nos criou como os dominadores da sua criação. Homens, mulheres, né? Primeiro ele criou um ser perfeito, assexuado, Adão, o primeiro homem, né? Ele tinha tanto as características femininas quanto masculinas, mas
Deus percebeu que aquele ser estava sozinho e viu que não era bom que ele ficasse só, e aí daquele ser ele tirou um outro, que é a mulher. Então hoje o homem e a mulher, eles conseguem, quando estão juntos, casados, eles conseguem voltar às características da perfeição lá do Éden, né? Daquele primeiro ser que era perfeito. Não tinha nada de errado com ele. Então, quando o homem se casa com a mulher, eles voltam ao seu contexto original, né? Isso é ensinado pelos nossos sábios. Mas hoje o homem consegue se rebaixar menos que um animal, né? Porque ele abre mão da sua identidade humana, que é o que torna ele especial, né? E passa, não, eu sou um gato, eu sou um cachorro, eu sou uma vaca. Existem na TV paga, na TV por assinatura, programas que são programas humorísticos, inclusive, mas de fatos inusitados de pessoas que se comportam como animais, né? Ali você vê uma pessoa que ela colocou que ela é uma vaca, que ela é um cavalo, e ela vai em um aras para que ela seja adestrada como cavalo, né? A que ponto se chega, né? Então você fala assim, puxa, até onde o ser humano é capaz de chegar? Eu acho que é os níveis mais baixos, porque nós somos livres, nós temos uma escolha, né? Agora, quando você não tem certeza de quem você é, qualquer coisa serve, né? O que mandarem você fazer, você vai fazer. Agora votem nesse candidato. Agora comprem esse produto. Você é apenas uma massa de manobra, né? Sem uma identidade. E se você se torna essa massa de manobra, você vai ser... sempre vai... As pessoas vão estar dominando você e você vai estar naquele limo ali, nunca sair do lugar. É uma mera ferramenta, sim. Né? Bom, seguindo o texto aqui também, Aharon, se ao longo da estrada você encontrar um ninho de pássaro, olha só, estamos falando aqui de cidadania, né? Tudo isso previsto, mais uma vez eu repito, há 3.300 anos atrás. E aí você vai entendendo, mas o que mantém Israel vivo até hoje? Nós estamos aqui te contando, estamos trazendo para você. Anote, são coisas que você fala, são coisas simples, né? Mas por que se é tão simples, por que foi esquecido? Numa certa ocasião, um pai e um filho estavam ali discutindo, né, na minha frente, e o filho falava, eu sou bruxo, eu sou da bruxaria, eu cuido dos animais, da vida dos animais, da natureza. Aí o pai falou assim pra ele, né? Então, se você é um bruxo, por que você não dá de comer o teu cachorro? Os bruxos não cuidam dos animais? Né? Essa tua religião aí não é em defesa da natureza? Por que você não dá de comer o teu cachorro? São nas coisas simples, que parecem simples, mas que a longo prazo elas nos colocam no caminho errado, né? Então, olha só esse texto aqui, ó. Se ao longo da estrada você encontrar um ninho de pássaro em qualquer árvore ou no chão, com filhotes ou ovos, e a mãe sentada sobre os filhotes ou sobre os ovos, não leve a mãe junto com os filhotes. Olha só. Deixe a mãe ir e leve apenas os filhotes, para que você possa se sair bem e ter uma vida longa. Olha essa lei. Parece uma lei, mexer com um passarinho, né? Num resumo, muito assim, sem vergonha, né? Sim. Mexer com um passarinho, não. Olha só. Deixe a mãe ir e leve os filhotes para que você possa se sair bem e ter uma vida longa. Olha aonde está ligado a questão da longevidade de dias em preservar a vida dos animais. Então não é uma questão tão óbvia. Não. Né? Você tem que ter esse cuidado ao ver um ninho de passarinho. Hoje não é tão comum dentro da cidade isso, mas no interior ainda é válida. Mas a consideração que você vai ter com os seres, fugiu a palavra, os seres que estão numa situação vulnerável. Um passarinho é menor do que você, um cachorro, um gato são menores do que você, são vulneráveis. Parte de você o cuidado por aquele serzinho criado para nos alegrar, porque os animais eles foram criados para embelezar a natureza, para dar alegria ao homem, para serem nossos companheiros, para servirem de alimento, né?
Existe a cadeia alimentar, olha como perfeito, né? Para que exista o boi, devem existir outros animais ali, né? Animais que polinizam, como que é que as abelhas falam? Isso, Né? Polinizam as flores, as plantas, abelhinhas. Mas também se houver um excesso de abelhas, vai se tornar uma praga. Então tem que ter o animal que come a abelha. E esse animal que come a abelha, né? Ele não pode se reproduzir muito, senão ele traz um desequilíbrio. Então, existe um animal que come o animal que come a abelha. E aí começa o jogo da vida, né? O equilíbrio, o ecossistema perfeito, criado por Deus, né? Olha aqui, olha o texto. Deixe a mãe ir, leve apenas os filhotes para que você possa se sair bem e ter uma vida longa. Aí você pergunta, qual é o segredo da prosperidade judaica? Tá aqui. Uma coisa que você fala assim, puxa, mas isso não é uma coisa óbvia? É óbvio, mas você pratica. Os teus filhos sabem disso, conhecem isso no seu dia a dia, conhecem esses códigos. Por isso que eu digo que é perversa a fala de que a lei foi abolida. Quando dizem, não, a lei foi abolida. Como foi abolida? Olha, você parou de considerar isso? Será que não é por isso que a nossa sociedade está em decadência? Será que não é por isso que o Ocidente entrou em decadência? Porque nós esquecemos e abandonamos essa lei que é tão importante, que nos dá longevidade de dias? Isso é retrógrado? Você salvar a natureza, você poupar, é retrógrado isso? Porque existe uma máxima aí. Pare para analisar isso. Você que está aqui comigo, pare para analisar isso. A lei foi abolida. A palavra mata. Essa lei de Moisés é retrógrada. Agora existe uma nova lei. Mas a nova lei compõe isso. Então a lei não foi abolida. Ela nunca foi abolida. Porque ela é um estatuto perpétuo. E é o que mantém o equilíbrio da humanidade. Aplicando isso na sua vida, você vai ter longevidade de dias. Sempre. Aplicando essas coisinhas simples que muitas vezes você olha ali, não, mas é óbvio, é uma coisa simples. Mas você aplica isso todos os dias na sua vida? Ensina seus filhos a proceder desta forma? Então, aqui ele está mostrando nessa paraxá toda a base de uma família, de uma sociedade, de um povo. Da forma como ele deve agir, o que ele deve fazer, o que ele tem que fazer para que ele tenha longevidade de dias. Ou seja, o povo judeu teve toda essa longevidade de dias por aplicar essas simples coisas na sua vida. O Egito caiu. Sim. Os persas caíram. Os romanos caíram. Mas o povo judeu, com a sua lei eterna, continua a existir. E veja que a perfeição, ela mora nos detalhes, né? Sim. Porque só é óbvio, as coisas só são óbvias se você observa elas todos os dias. Aquilo se torna óbvio. Mas o óbvio, ele pode ser facilmente esquecido na sua rotina. Onde você, não, isso aí eu já sei. Então você passa a ignorar, sua mente se bloqueia para aquilo e passam-se 20, passam-se 1000 anos e aquilo ali já foi completamente esquecido. Mas são questões éticas. Nós não vemos políticos com pautas ecológicas aí, com bandeiras ecológicas, né? Eles precisam levantar essa... Não, porque nós temos que cuidar da natureza. Veja bem as queimadas que estão acontecendo no Brasil, a fauna, a flora, e blá, 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 e ganham votos defendendo tais pautas. Aonde estão essas pautas? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Só que elas são simplesmente ignoradas. Coloca aí o texto para nós. Quando você construir uma casa nova, preste atenção nisso. Sem essa lei, inclusive essa lei está aí dentro da sua casa, hein? Se você mora num condomínio, num apartamento, se você construiu a sua casa recentemente, você teve que obedecer essa lei. Se não obedecer essa lei, você não pode construir casa, comércio, seja lá o que for. Preste atenção. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito para o seu terraço, para que você não traga a culpa de sangue sobre a sua casa se alguém cair dela. O que acontece, Haron, se alguém constrói uma casa, uma instalação, seja um comércio, seja ali algo familiar, e alguém se acidenta porque não tinha um parapeito? Acaba sendo... Ele vai responder na justiça. Sim.
Hoje em dia é lei em todo quanto é lugar que você for, num apartamento, você tem que ter lá a tela de segurança, tem que ter. Então era uma lei que, Corrimão. sim, uma lei simples que foi aplicada há 3.300 anos atrás e que hoje é cobrada em todas as Aí construções. é Velho Testamento? Cabe essa palavra Velho Testamento para o que nós estamos estudando aqui? Cabe? Se isso funciona hoje no seu dia a dia, aí na sua casa você tem que seguir essa lei, porque senão as autoridades não liberam a construção, O alvará bloqueiam o não alvará libera. de construção, Sim. se não tiver previsto. Isso no seu projeto, você não consegue ter o habite, não ter liberação da tua casa, ter liberação da construção que você está fazendo. Se isso não tiver previsto no seu projeto. E não é Uma coisa algo assim. tão óbvio, poxa, Sim. vamos construir aqui um parapeito para que ninguém se acidente, uma criança não caia, né, um idoso não despenque daqui para baixo. Não é algo óbvio proteger a vida Sim. dos seus? E tá aqui como estatuto perpétuo, isso não foi mudado. Agora, olha a inversão de valores. Em algum momento, transformaram isso no Velho Testamento. O que é algo velho? Não é algo retrógrado? Sim. Né? Algo que não é mais, que não tem mais importância? Inverteram valores e desconsideraram a importância disso aqui. Preste atenção nisso. As coisas estão nas entrelinhas. Eles manipulam a sua mente, não escancarando algo, porque você vai resistir. Se for algo escancarado, se for algo ali à sua vista, você vai falar, não, isso não tem nada a ver, sai pra lá. Mas é nas entrelinhas, veja bem, a lei foi abolida. Essa lei é um jugo muito pesado. Eu vi um grande coach do Brasil, alguém perguntou pra ele assim, ó, um grande líder, né, não é coach, um grande líder no Brasil, aí alguém perguntou, uma senhora perguntou, escuta, como que se estuda a Bíblia? Eu comecei pela Torá. Não é pela Torá que tem que... Ela não era judia, mas ela falou, eu comecei pela Torá. Aí esse indivíduo falou, não. Comece pelos provérbios, porque a Torá é muito pesada para você. Por quê? Como? Essa lei é pesada, gente. Você cuidar do seu próximo é algo pesado, então é uma inversão de valores. E essa inversão de valores que está na tua mente, na tua mentalidade, é que impede você de alcançar a prosperidade, de ter longevidade de dias, porque a cada cumprimento de um mandamento desse, de um artigo dessa lei, desse estatuto, dessa estrutura de vida, você recebe uma bênção em troca. Porque não é só cumprir por cumprir. Não, você está cumprindo porque aquilo vai gerar uma energia positiva que vai elevar a sua alma, elevar a sua vida e vai te colocar no próximo nível que você foi colocado aqui para viver. Então, o argumento que isso foi instalado na sua cabeça, essa limitação, desconsidere o código. Por quê? Porque esse código vai tornar você próspero, vai tornar você rico, vai tornar você grande. Então, o que inventaram? Não. Veja bem, não é para todas as pessoas. Nem todo mundo pode ter isso aqui. Veja, nem todo mundo pode ter esses segredos, esses códigos. Então vamos inventar algo para substituir isso e esse segredo vamos guardar para nós. Aharon, tá demais isso aqui. Eu não sei, produção, manda o tempo aí que nós já estamos nessa nossa gravação. Ó, vamos seguindo aqui. Não semearás, coloca lá, não semearás na tua vinha outra espécie de semente, para que não se coma a semente que semeastes, nem o fruto da vinha. Não lavrarás com boi e jumento juntos. Afinal de contas, são animais diferentes, de comportamento diferentes e desproporcionais. Então, não coloque os dois juntos para o mesmo trabalho, porque você vai fazer os animais sofrerem. Sim. Um mandamento simples e que era colocado justamente para situação do povo que ali lavrava a terra, que fazia a plantação, né? Justamente porque os animais não podiam sofrer para trazer o benefício do ser humano. E sim, eles tinham que ajudar o ser humano de forma que a plantação viesse boa, porém eles tinham que cuidar desses animais de uma forma correta, né? Colocar boi com boi, jumento com jumento, até pela questão da altura de um animal a outro, né? Que isso daí ia gerar um desgaste de um animal perante o outro. Exatamente, né? Bom, o desenrolar dessa paraxá, ela vai, aí vem a justiça comunitária, né? Nós falamos ali sobre o tratamento dos animais. A próxima lei
você vai se aprofundar disso na leitura, né, que está em Deuteronômio. Começa em Deuteronômio, no capítulo... nós estamos no ano trienal 2, ciclo 2, né? A partir do capítulo 23, né? Ou, se você quer ler a porção completa, a partir do capítulo 21. Do capítulo 21 ao 24, né? Você tem ali a leitura completa desta paraxá, que traz ali muitos aspectos da vida, né? Uma das próximas leis é não misturar lã e linho, né? Não há uma explicação, essa lei exclusivamente, não há uma explicação lógica para ela, né? Existem as leis que Deus nos deu que não tem lógica, é simplesmente uma lei para que você obedeça e mostre a sua obediência. Por exemplo, como não comer carne de porco, né? Animais de cascos fendidos e que não ruminam, estes você não pode comer. Mas não há uma explicação lógica na Torá dizendo o porquê que você não pode comer. Simplesmente são as leis entregues e que nós devemos observá-las por amor a Deus. E dentro, né, dessa paraxá, inclusive, você vai se deparar com essas leis, né, com esses mandamentos que, num primeiro momento, não faz muito sentido. Óbvio, você precisa se aprofundar aí na Torá oral, na mística judaica, na Cabala, no Talmud, e aí os sábios vão trazendo ali algumas explicações mais profundas a respeito disso. Mas num primeiro momento você não acha uma explicação rápida a respeito disso, de não misturar lã e linho. São duas espécies, né, de materiais diferentes, mas que não poderiam ser misturados. E isso é observado até os dias de hoje no judaísmo, né? A comunidade judaica, religiosa principalmente, ela não faz essa mistura de lã e linho. Ela faz a separação, né, desses dois vestuários, né? Exatamente. Bom, não oprimirás o trabalhador assalariado. Está em Deuteronômio 24, né, do 14 ao 15. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse texto aqui, 24. Aí fala aqui das questões morais, né, se o homem se envolve com uma mulher, né, o que fará, né, o que se dará nesse procedimento de um homem, por exemplo, ele tem uma relação sexual com uma mulher e depois ele repudia essa mulher, né? Ou seja, ele só se divertiu com a mulher porque a lei determina que ao ter relação se deve se casar com aquela mulher, né? Mas ele repudiou, ele não quis, então existem ali todos os procedimentos para que se resolva aquela situação e, em último caso, o homem teria que se casar com aquela mulher, pagar uma multa, né? Pagar ali o devido preço, né? Naquele caso. Sobre os casamentos proibidos, né? Referente que o judeu ele não podia se casar com alguém que não fosse da sua própria, do seu próprio povo, a não ser que a pessoa seja convertida, né? Seja aceitado a religião ou aceitado os preceitos judaicos, né? E automaticamente ele podia fazer esse casamento com essa pessoa, desde que ela fizesse essa conversão, né? Fala também sobre os divórcios, né? Divórcios, que é o que como você se tá dá o tocando, divórcio. se faria, né? Se o homem quisesse romper com aquela mulher, trazendo todo, né, o porquê, o motivo, dando uma carta liberando aquela mulher, que ela podia ter um outro matrimônio a não ser aquele que saiu com o primeiro marido, né? Ele faria essa liberação. Isso, inclusive, até nos dias de hoje, a gente tem, né, situações em que você casa, você vai no cartório, faz toda a documentação e quando você vai se separar também tem um processo de você fazer toda essa parte documental, né? Então, eram leis aplicadas naquela época que hoje a gente também, como sociedade, a gente acaba tendo isso como regra do nosso dia a dia, né? Das pessoas que são casadas hoje, né? Fala também sobre as leis, né? E garantias de empréstimos, né? Também. Que é uma coisa que muito deteriora a sociedade em si, né? Os juros. Então, Aquilo ali poderia desestabilizar a comunidade sim, rapidamente, né? Se não fosse encontrado esse equilíbrio, né? Tanto do credor para o que tomava crédito. É uma regra judaica que um judeu não pode cobrar juro de um outro judeu, né? Então, é emprestado o valor, claro que dentro
da concordância entre ambos ali, né? Era emprestado dinheiro e o dinheiro era devolvido de forma honesta, sem ter é, problemas com relação a isso. E o judeu até poderia cobrar um juro, né, de uma pessoa que não fosse judeu. Então ele poderia aplicar isso, mas de um judeu para outro não poderia cobrar esse juro, tanto da parte de empréstimo de dinheiro, na venda de um animal, na compra de comida ou qualquer coisa nesse sentido. Então não se aplicava isso, não se aplica, né, isso para um judeu. Inclusive até hoje, né, nós temos em mente, né, nós judeus, né, temos em mente que a partir de um momento que um irmão nosso judeu precisa de ajuda, a gente vai ajudar ele da melhor forma sem eh, tirar vantagem disso, né? Então, acho que é o que o Eterno tenta nos passar, né? Você ajudar seu próximo sem tirar essa vantagem, né? E claro que seu próximo vai devolver esse empréstimo e você vai ser retribuído de outra forma. Ou seja, você vai ter um retorno da parte do Eterno que vai te proporcionar bons negócios futuros e vai te trazer esse retorno financeiro do que você está ajudando o próximo. Temos aqui, coloca aí para nós, produção, esse texto, para a gente ir para a reta final, né, do nosso comentário. Não maltratarás o trabalhador necessitado e desamparado. Olha só, essa é uma lei universal, tá? Seja ele israelita ou estrangeiro em qualquer das comunidades da tua terra, certo? Você deve pagar o salário devido no mesmo dia, antes do pôr do sol, pois o trabalhador está necessitado e depende urgentemente dele. Caso contrário, um clamor ao Eterno será emitido contra você e você incorrerá em culpa. Olha só. Os pais não serão mortos pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um será morto somente pelo seu próprio crime. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, não tomarás em penhor a roupa da viúva. Então a viúva emprestou de você algo, né? E ela não tem mais nada, tem as roupas do corpo, você fala, me dá essas roupas. Está proibido. Proibido pela lei, né? Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, não tomarás o penhor da roupa da viúva. Lembra-te que foste escravos no Egito e que teu Deus, ó Senhor, te resgatou de lá, portanto eu te ordeno que observe estes mandamentos. Quando você fizer a colheita no seu campo e esquecer um molho no campo, não volte para buscá-lo. Ele irá para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o seu Deus, o Senhor, o abençoe em todos os seus empreendimentos. Quando você debulhar os frutos das suas oliveiras, não passe por cima deles novamente. Eles irão para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando você colher os frutos da sua vinha, não os vindime mais. Eles irão para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, portanto, eu lhe ordeno que observe este mandamento. Olha só, são 3 perfis, né? O estrangeiro, o órfão e a viúva deveriam ser considerados no cotidiano da vida judaica. Aliás, devem ser considerados no cotidiano da vida judaica. Então, tudo que você for desenvolver, que seja pensando, né, nesses perfis vulneráveis, né? Então, aí entram as questões sociais, né, que estão pensadas aqui. Não é uma invenção dos partidos de esquerda, né, que são voltados, usam a bandeira social para ganhar voto, para pedir voto, né? Uhum. Não, isso está previsto há 3.300 anos, né? Você lembrar dos mais pobres, da viúva. Inclusive é previsto a existência do pobre, da viúva, do estrangeiro e que eles devem ser amparados, né? Então, o fato de um partido, de um político falar de questões sociais, isso não o descredibiliza. Infelizmente, usam isso como uma bandeira e usam isso para escravizar o povo. É diferente. Né? Usam isso como uma barganha. Então, o fato de não, eu prometo, vou te dar uma cesta básica, eu vou te dar um botijão de gás, eu vou te, né? E aí troca isso pelo voto, aí é a distorção da lei divina, né? A inversão de valores. Você escravizou, você tornou a vida daquela pessoa ainda mais difícil, ainda mais dura. E fazer políticas que mantenham essa pessoa na pobreza, justamente para que ela se torne massa de manobra para votar em você todas as vezes que você aparecer pedindo voto,
Aí sim, aí é um crime e é uma desgraça, uma maldição que você está atraindo para você. E quando isso se torna uma política pública de um país, isso atrasa a vida de toda uma nação. Por décadas, né? Se a gente olhar, olhando para o Brasil em si, a gente está muito atrasado. O Brasil é um país riquíssimo com tudo. A gente tem produção agrícola 100%, a gente tem bens, metais preciosos, nós temos a capacidade de desenvolver tudo dentro do nosso país. Porém, é um país que ele não se desenvolveu da forma que deveria. Nós, brasileiros, éramos para ser um país de primeiro mundo, entre os mais ricos. Agora vamos usar ali Israel e Brasil. Um país tão pequeno como Israel tem tudo, consegue fazer tudo, é um país próspero, é um país que consegue se sobressair das situações e sempre está ali, pujante. É um país que consegue produzir uma área tão pequena, diferente do Brasil, que é um país imenso e passa por dificuldades em situações em que alguns lugares do nosso país têm pobreza extrema, o povo não é assistido da forma que deveria ser pelos nossos governantes. Falta segurança, falta educação, Sim. falta, como diz, infraestrutura mínima, né, para que aquele cidadão tenha uma vida boa. Não eram para existir favelas, né, Não. pelas condições que o Brasil tem, a riqueza que o Brasil tem, mas existem, né? Existem essas diferenças, existem as desvantagens sociais, né? Só que tudo isso é basicamente reflexo da cultura do nosso próprio povo. Que não conhece. Sim. Afinal de contas, a nossa cultura não considera o Velho Testamento. Sim. Né? Não considera isso valores retrógrados. Né? Não, a lei foi abolida. A lei não existe. Essa lei aí de Moisés é uma lei retrógrada. Essa lei de Moisés mandava matar. Né? Não é olho por olho, dente por dente. Essa lei de Moisés aí, ela mandava apedrejar, ela não tem nada a ver. Aí você observa o desequilíbrio, porque existe sim a pena de morte na Torá, na lei de Moshe, na lei de Moisés. Existe a pena de morte, olho por olho, dente por dente, mas existem essas leis aqui, ó, sociais, que se preocupavam com o pobre, com a viúva. Sim. E tudo isso entrou no mesmo balaio e foi simplesmente descartado. A sociedade brasileira, se aplicasse isso no dia a dia, né, um próximo ela estava passo bem resolvida. da própria Paraxá fala sobre você não colocar pesos e medidas diferentes, mas o povo em si hoje, olha o que eu vou ganhar em troca. Qual a vantagem que eu vou ter? Se você fosse justo no seu peso, no seu balanço, ou seja, você colocar na balança tudo que é justo, não roubar, não ser desonesto com o seu próximo, automaticamente você se torna uma pessoa melhor, uma sociedade melhor. Mas quando você pensa da maneira contrária, não, mas se eu fizer isso aqui, eu vou ganhar isso aqui. Se eu burlar o sistema aqui, eu vou ter uma vantagem ali. Toda vez que o povo ou a sociedade pensa dessa forma, ela mesmo está se voltando, ou seja, está andando para trás em vez de ir para frente. Por isso, esse é o segredo do povo judeu. Porque ele sempre aplica isso na sua vida de maneira correta. Uma pessoa honesta e não vê vantagem nas coisas e aplica isso no seu dia a dia. Automaticamente, ele retorna para você. O Eterno faz com que as coisas retornem para você. Porque você aplica isso no seu dia a dia. Na medida que você observa, né? Quando você honra. você honra, você tem isso de volta. E quando a sociedade não aplica isso na sua vida, ela vai indo para trás cada vez mais. Ou seja, se olharmos o Brasil há décadas, vive derrapando, anda um pouquinho, volta para trás, anda um ano para frente, volta 2, 3 para trás. Por quê? Porque não aplica as coisas corretas que o Eterno deixou para todos. E não é por falta de dinheiro, né? Sim. São trilhões que nós pagamos só em impostos, que são mal administrados, são mal aplicados na vida de quem realmente importa, que são os mais vulneráveis, né? E são hoje milhões de pessoas que são vulneráveis, né? Inclusive, na Torá, a minoria deveria... se a Torá funciona, ou seja, se a Torá é aplicada no dia a dia, sempre uma minoria estará em condições vulneráveis. Agora, se ela é esquecida, a maioria
passa a estar na condição de vulneráveis. Infelizmente, no Brasil, uma grande maioria está na condição de vulnerabilidade, porque estas leis são consideradas pelo próprio presidente da República do país como coisas retrógradas, Sim. como coisas antiquadas e que devem ser ignoradas. Mas está aqui, exatamente falando sobre como as coisas deveriam ser feitas. Para nós encerrarmos, olha que interessante isso. Você falou isso, Haron, agora há pouco. Você não deverá ter em sua bolsa pesos alternados, maiores e menores. Não terás em sua casa medidas alternadas, uma maior e uma menor. Vocês devem ter pesos e medidas completamente honestos. Se quiserem, olha aqui, ó. Olha a condição de você ter pesos e medidas, né? Você, se quiserem perdurar por muito tempo no solo que o seu Deus está lhe dando. É condicionado, né? Quer ter longevidade de dias? Quer permanecer em paz na sua terra? Pratique estas observâncias. Pois todo aquele que pratica tais coisas, todo aquele que age desonestamente é abominável ao vosso Deus. Já pensou? Você é uma pessoa abominável e às vezes nem sabe que está sendo abominável? Às vezes não sabe por que a sua vida é uma desgraça, por que não vai para frente, e de repente em algum momento você tem 2 pesos e 2 medidas, né? E na sua vida é normal. Chega na época da eleição, você fala pro vereador, olha, me manda aí tantos blocos, me manda 1000 blocos de tijolo, um caminhão de pedra, um caminhão de areia, né? Me manda aí mais um dinheiro para uma semana de pedreiro e meu voto é teu, né? E aí você não sabe por que nós estamos nesse caos na nossa sociedade, né? Lembra-te, agora para finalizar, né, a último trecho que é muito importante, lembra-te do que Amaleque te fez na tua jornada depois de saíres do Egito, né? Como, sem se deixar intimidar pelo medo de Deus, ele surpreendeu na marcha quando você estava faminto e cansado e abateu todos os retardatários que estavam na sua retaguarda. Portanto, quando teu Deus te conceder segurança de todos os teus inimigos ao redor de ti, na terra que teu Deus te deu, está te dando como porção hereditária, tu apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. E a Paraxá, que Tetsei termina justamente com essa fala, né? Para que Israel jamais esquecesse o que o seu inimigo fez no momento em que ele estava mais vulnerável. Sim. Ele fala, né, sobre a questão sobre a maldição em que Amaleque tentou aplicar, né, no povo judeu e foi feito bênçãos, né? Então, o Eterno nunca deixou desamparado o seu povo. A aliança que ele fez com Abraão, ele sempre honrou da melhor forma. E, como você mesmo disse, nós temos a escolha: amaldiçoar ou abençoar. Então sempre o povo judeu vai ter esses dois veios ali para determinar a sua caminhada. Ou ele quer ser amaldiçoado ou ele quer ser abençoado. Porém, ele sempre vai ter a oportunidade de voltar, se ele se arrepender. Por isso que não Porque é correto, é uma né? aliança perpétua que Deus fez com o povo judeu. Não é correto afirmar que Deus amaldiçoou Israel. Não, ele deu uma escolha, né? Ou seja, 2 escolhas. Mas Israel sempre tem a oportunidade do arrependimento, não é uma condenação eterna. Não. Né? A misericórdia de Deus com Israel é eterna. Né? Então não é correto. Né? É um antissemitismo, é uma falácia até, né? Uma mentira, mistura de verdade com mentira, afirmar, não, Israel foi amaldiçoado. Não. Nunca foi amaldiçoado. A Israel foi dado a liberdade de escolha. E ele pode escolher. E se ele escolher errar, ele ainda tem a oportunidade de se arrepender. E voltar. E toda vez que ele se arrependia e voltava, ele era multiplicado 1000 vezes. Né? E isso é válido até os dias de hoje. Agora, você que nos acompanhou até aqui, quais dessas leis você está aplicando na sua vida? Porque aí você se pergunta, né? Poxa, Israel é próspero, Israel é um vencedor, Israel é invencível. O que torna Israel tão precioso para Deus? São essas leis, são esses estatutos perpétuos que, aplicados no dia a dia do cidadão comum, né, você fala, puxa, são aplicações místicas também, são a vida espiritual, a conexão com o sagrado e
a cidadania. Hoje nós trouxemos aspectos práticos, vividos no dia a dia do povo judeu, que o torna um povo abençoado, um povo próspero, para que seus dias se prolonguem até a eternidade, né? Para que seus dias sejam longos. Né? Desses pontos que nós falamos aqui, quais você está aplicando na sua vida hoje? Comente aqui, deixe aqui nos comentários, compartilhe com a gente, né? Como você vê tudo isso. Bom, nós vamos agora a uma cerimônia muito especial, que é o recebimento do sábado, o dia sagrado do povo judeu em Israel. Todas as comunidades estão celebrando o Shabat, a cidade para, né, para que o Shabat aconteça. Ao contrário do que dizem por aí erroneamente, né? Poxa, você não tem liberdade, você não pode trabalhar sábado. Desde quando ter um feriado sagrado, um feriado na semana que te dá a liberdade de descanso é um problema, Aharão? Veja a inversão de valores, né? Você tem que guardar o sábado, você tá preso a essa lei, que nada. A você foi concedido um direito de descansar. Desde quando é ruim ter um feriado, e um feriado previsto na lei sagrada, divina? Olha o amor que Deus tem pelo seu povo, que concedeu a ele um dia de descanso, um dia de alegria, um dia de regozijo, né? Porque quem guarda o Shabat, ele não está preso, Arão. Ele está livre. Está livre para exercer o seu descanso e, consequentemente, ler a Torá, se espiritualmente você conseguir, né, trazer esse descanso espiritual, que é uma das bases do judeu que tem que ter, né? Porque sem essa Você tem que base descansar, né? espiritual, sem o descanso semanal ali, você não... Você se torna uma pessoa, ou seja, você vegeta durante a sua vida. Não prospera. Sim. Então é isso. Fique aqui conosco agora, vai começar o Kabbalat Shabbat direto da sinagoga. Né? Você vai poder participar conosco, rezando, recitando os salmos, as bênçãos especiais previstas para esse dia tão sagrado que é o Shabbat. Tá certo? Então continue aí conosco. Não se esqueça de inscrever-se nesse canal, ativar o sininho das notificações e de deixar o seu like. O like é muito importante porque ele possibilita nós chegarmos em mais pessoas. E, Aharon, nós estamos batendo recordes e recordes de audiência com este bate-papo sobre a Torá, sobre os códigos milenares que mantêm o povo de Israel vivo até os dias de hoje. Então não saia daí, continue aqui nessa mesma tela. Você será redirecionado automaticamente para a celebração do Shabat, né? O recebimento do Shabat. Shabbat Shalom.